Vamos entrar na palavra de hoje. Abre a sua Bíblia, por favor, em Provérbios, capítulo 6. Versículo 6. Eu vou ler na versão King James da minha Bíblia. E diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Desculpa, vou ler na versão Almeida. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Versículo 9, perdão. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Versículo 10. Um pouco de... Tá na sua versão, tá assim, um pouco de... um pouco para dormir, serve também. Um pouco para... Olha todo mundo para a tela para a gente repetir junto. Um pouco para... Um pouco para... E um pouco para... Então olha só. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar e um pouco para encruzar os braços, está transformando essa pessoa em quê? A gente leu. Vai ter com a formiga, ó. Deixa eu repetir aqui, então, para você entender. Preste atenção e comece a anotar a partir de agora. Um pouco para dormir, um pouco para... E um pouco para... De pouco em pouco ele se tornou um... A formiga se alimenta todo o inverno do que ela juntou no verão. Alguém já viu a formiga carregar uma melancia? Alguém já viu uma formiga carregar uma maçã inteira? E um pedaço de bolo, uma fatia de bolo? Alguém já viu a formiga carregar um pedacinho bem pequenininho de folha? É muito ou pouco? De pouco em pouco, a formiga se prepara para todo o inverno. Existe muito poder no pouco, para o bem e para o mal. Existe muito poder no pouco. Felipe, vem aqui em cima, por favor. É que eu esqueci de falar para vocês, o Felipe, além de pregador itinerante, ele também faz serviços de teatro para mim quando eu prego fora. Vem cá na frente. Largou a dieta de vez? O que houve? Segura aqui. Essa água é uma água pura, das fontes cristalinas da Toscana. Tá? Nós mandamos trazer para esse evento. E essa água tem um pH certíssimo para o bem-estar do seu corpo. Uma água pura. Dá um golinho nela, pode dar um golinho. Eu bebi nesse lado do copo que eu bebi agora. Tá boa a água? Tá boa. Agora é o seguinte, eu trouxe um pouquinho de uma água que eu peguei aqui na rua, de um rio. Tinha ratazanas mortas. Tinha fezes humanas. Sabe aquela água preta que está borbulhando? E eu peguei um pouquinho dessa água e trouxe. Aqui tem mais de 200 ml de água. Espera aí, eu vou botar uma gota das fezes humanas, do rato morto e de tudo. Só botei uma gota, mudou a cor? Não. Só botei uma gota de fezes humanas, de rato morto, de tudo que está aí naquela água. Fala a verdade para mim, você tomaria essa água? Sim ou não? Mas não mudou a cor. Mas tem muito mais de coisa boa aí dentro, de água da Toscana. Mas uma gota, um pouco de impureza, você já não quer mais beber, porque tem muito poder no pouco. Obrigado, Felipe. Você é um bom ator. Obrigado. Tem muito poder em uma coisa pequena. É que a gente não sabe, inclusive para o mal. Se você não valoriza o poder do faça um teste um dia de tentar dormir num quarto, por mais que maior que seja a suíte, 4 metros por 4 metros, 5 metros, 6 metros, não importa, com um mosquito de madrugada solto lá.
Você consegue dormir? Você acorda, demônio, cadê você? Anote isso que eu vou falar. O pouco, o pequeno, desencadeia um grande processo. Esse é o tema de hoje. Você quer ser líder de verdade? Você quer realmente crescer como liderança? Você vai ter que aprender a manusear o pouco. E a manusear de uma forma que desencadeie um processo positivo. Porque senão vai ser algo muito grande negativo. O pouco desencadeia um grande processo. Quer ver? Quem aqui não me conhecia pessoalmente e queria me conhecer? Poxa, eu queria conhecer. Vem cá na frente, irmão. Vem, corre. Mas corre, mano. Agora, pastor Eibe, vem cá, para o senhor representar a pessoa que vai me apresentar ela. Eu trouxe até a foto. Não vem com foto não, irmão. Guarda teu coração, jovem. Olha só, ela queria muito me conhecer, né? Veio de Roraima. E o pastor Eibe vai me apresentar ela. É perto dos Estados Unidos. Inclusive, eu vou pegar o voo de lá, que é 2 horas de voo. Escuta isso. Qual o seu nome? Já conhece. Tá bom. Ó, olhem para mim. O pastor Eibe vai apresentar ela, que quer tanto me conhecer. Eu prometo que eu vou fazer só um pouquinho de uma coisa, tá bom? Me apresenta ela, pastor Eibe. Meu amado Tiago, aqui é a Val, quer muito te conhecer, tá? Nossa irmã preciosa lá de Boa Vista, Roraima. Uma pergunta, eu xinguei ela? Eu disse que ela não presta? Eu xinguei os filhos dela? Eu disse que meu ministério é poderoso e dela não é? Eu fiz uma pequena coisa. Alguém não viu o que eu fiz? Eu fiz assim, ó. Esse gesto com os lábios. Um pequeno gesto vai desencadear um grande processo agora. Ela vai falar assim, o quê? Por dentro, tá? A não ser que ela seja a irmã do barraco mesmo. Tá pensando que é o quê? Mas se ela for cheia do Espírito Santo, que o pessoal lá de Roraima é cheio de... Obrigado, irmã. Eu vou tirar uma foto contigo no final, tá bom? Tá. Quer fazer uma selfie agora? Pode ser. Pra honra e glória do Senhor? É. Tô brincando. Depois a gente faz. Eu faço contigo. Me lembra, tá, irmã Val? Escuta isso. Um pequeno gesto com a boca vai desencadear um grande processo negativo na vida dela. Se ela for educada e cheia do Espírito Santo, ela vai no mínimo falar assim, cara, eu pensei que ele fosse um homem de Deus. Olha só, sou pai de 4 filhos, marido de uma mulher só, sou dizimista e ofertante, sou fiel à minha igreja, faço tudo certinho, mas porque eu mexi a boca, ela vai falar que eu não sou um homem de Deus. Eu vou ser um nada para ela agora, ela vai falar, esse cara não presta, tudo que ele prega é mentira, isso aí deve ser um falso, aposto que está roubando o governo. Vai começar, e se ela não tiver inteligência emocional, porque inteligência emocional na ciência nada mais é do que na Bíblia é os frutos do Espírito. Mansidão, temperança, domínio próprio, isso é inteligência emocional. Como a gente não entendeu na Bíblia, veio a ciência explicar pra gente, desenhar. Ok, até aqui? Se ela não tiver fruto do Espírito, ou seja, se ela não tiver inteligência emocional, isso vai começar a crescer dentro dela. Toda vez que alguém falar Tiago, Bruno vai ser bandido. Você não presta não, rapaz. E vai ficar doido para eu cair. Tomara que caia. Aposto que vai cair. E você começa a desencadear um processo negativo gigantesco na vida de alguém por uma pequena coisa. Porque tem muito poder no pouco. Tem gente que já parou de falar comigo porque eu não respondi rápido no WhatsApp. Pouca coisa. Eu estava ocupado. Para ele desencadeou um grande processo emocional. Porque você nunca sabe o que está no coração da pessoa. Às vezes a pessoa já tem um problema contigo emocional e nunca revelou, ela já te inveja de alguma forma, ela já te acha meio estranho, aí você não respondeu rápido, ela fala, viu? Cheio de marra, isso aí é demônio, isso aí é orgulho. Então pequenas coisas, pequenos gestos, coisas muito poucas desencadeiam grandes processos. A formiga de pouco em pouco alimenta toda... Como é que fala conjunto de formiga? Formigueiro?
Eu ia falar tribo, meu Deus. Toda a tribo, toda a paróquia da formiga. Por 3, 4 meses, de folhinha em folhinha. Se eu pingar uma gota de água poluída, você não quer beber água, porque o pouco tem muito poder. O preguiçoso, que a Bíblia vem e condena, começou com um pouco cruzando os braços. Um pouco dando uma dormidinha. Um pouco tosquenejando. Um pouco transformou ele num grande preguiçoso. Uma revista americana de ciência, Science, ela entrevistou os 10 maiores predadores sexuais dos Estados Unidos. Os maiores estupradores e os maiores pedófilos, os que estão condenados à morte ou prisão perpétua nos Estados Unidos. E eu comecei a ler a reportagem e comecei a ficar assustado, porque diz assim: os maiores predadores sexuais começaram com um pouco de pornografia. Você nunca vai ver o cara que se tornou um estuprador, que se tornou o pedófilo, que não tenha tido acesso a um pouco de algo que potencializou muito. O pouco que você permite hoje desencadeia um grande processo negativo na sua vida. O pouco que você fala mal do outro pastor chega como muito no ouvido de alguém. Quantas vezes, irmão, quantas vezes alguém já falou para mim assim: você soube que o pastor Ibe falou mal de você? Um exemplo, tá? Não falou não. Espero que não, né? Você soube que o pastor Ibe falou mal de você? Sabe o que eu falo para essa pessoa? Vamos ligar para ele agora. Sabe por quê? A probabilidade do pastor Ibe ter falado assim: o Tiago é brincadeira, hein? Acabou chegando atrasado. Que é coisa que ele pode falar na minha frente, porque eu cheguei atrasado mesmo, um exemplo. Não cheguei. A pessoa que escuta, ela vai passar para mim assim: o Ibe te arrebentou lá na conferência, cara. Quem está pegando isso aqui? Então, o pouco que ele falou vai desencadear um grande processo negativo na minha vida. Eu falei: quem é o Ibe para falar de mim? Aí começa. O demônio, irmão, o demônio faz a festa. Então, você não pode falar nem pouquinho mal de alguém. Porque se você falar um pouquinho mal de alguém, te transforma num grande fofoqueiro. Da mesma forma que um pouquinho de sono te transforma num grande preguiçoso. Da mesma forma que um pouquinho de pornografia pode te levar a coisas maiores negativas. Da mesma forma que um pouquinho de desobediência. Mas o pastor aqui, hoje nós estamos numa geração que não quer ser liderado. Pastor Ibe, toda vez que eu prego, eu sinto um feedback do público muito grande. Isso me anima muito a continuar. Eu vejo as pessoas olhando, sendo transformadas, anotando. Teve 2 vezes que eu preguei que ninguém reagiu. As 2 teve o mesmo tema. Tenha um pastor, foi o nome da mensagem. Eu falo diante do Espírito Santo, pastor. Eu preguei 1 hora, dando o meu melhor. Ninguém reagiu, nem sequer ficou conectado comigo. Estava assim, ó. Porque ninguém quer ser liderado mais. Nós estamos numa geração que as pessoas acham que podem fazer tudo sozinha. Ontem um pastor muito amigo meu me ligou e falou assim: cara, ordenei um cara 6 meses atrás, o cara estava destruído, cheio de problema, cuidei dele. 6 meses que eu ordenei ele saiu da igreja ontem, falou que está indo embora, vai montar a própria igreja. Eu falei: calma, cara, não sai não, não é assim não, você ainda não está bem. Eu não estou bem, quem é você para falar se eu estou bem ou não? E foi montar uma igreja que as pessoas inocentes não sabem e vão começar a frequentar. E vão receber instruções de uma pessoa ferida, de uma pessoa desobediente, que está fora de propósito. Um pouquinho de desobediência te transforma num grande desobediente. Um pouquinho de insubordinação te transforma num insubordinado. Eu decidi viver debaixo de liderança, sabe por quê? Aquilo que o Felipe Valadão falou antes. Deus dá visão para alguém. E dá multiplicação para todos. Eu tenho uma visão minha particular, tenho. Deus me deu a visão da Conferência Destino, da Casa Destino, que é um ministério de apoio a igrejas e pastores. Não é uma igreja e não vai ser uma igreja. Para onde eu vou, todo mundo fala: o Tiago está chegando, será que ele vai abrir uma casa de destino aqui? Eu falei: gente, não é igreja, fique tranquilo. Os pastores ficam assustados, pastor Ibe. Me mudei para Orlando, rapaz. O que foi de pastor? Mas você não vai abrir não, né? Pelo amor de Deus. Vai abrir o quê, gente? Eu já tenho um propósito. Quem vive de propósito não aceita proposta. Essa é minha, não anota não.
Você viu que eu botei no Twitter aí de você? Dá uma olhada lá. Só para você retweetar. Eu sei quem eu sou, eu sei para que eu nasci. Eu não vou fazer aquilo que dá resultado mais rápido ou que as pessoas querem. Esse dia eu tive um papo com meu filho José sobre isso. Meu filho José, a Júlia, anda, pela misericórdia de Deus, pelo trabalho que a gente tem feito, pela transformação das pessoas, onde a gente anda as pessoas reconhecem, abraçam, tiram foto, pedem oração, tudo isso. E a Júlia adora. Júlia quer ser youtuber. Aí fala, meu pai é conhecido, todo mundo tira foto do meu pai, ela adora. O José odeia. O José fica, pai, por que as pessoas estão te apertando? Por que as pessoas estão tirando foto contigo? E eu estava numa cafeteria esses dias, nos Estados Unidos, e uma família que estava de férias brasileira me viu. E aí começou, pastor, e tira foto, não sei o quê. O José fechou a cara. Quando ele saiu, ele falou, pai, por que você não abre logo uma igreja e acaba com isso? 6 anos. Porque na cabeça dele, se eu tiver uma igreja, as pessoas não vêm mais tirar foto. Porque na cabeça dele as pessoas tiram foto porque eu viajo muito. Então naquele dia Deus me deu uma oportunidade de conversar com meu filho de 6 anos sobre propósito. Eu falei, filho, vou te explicar o porquê o papai não faz isso. Porque eu descobri que eu nasci para treinar pessoas. E como treinador de pessoas, fazendo uma metáfora, eu sou o Tite, o técnico da seleção, eu não sou o Neymar. Então, como eu sei que eu sou o Tite, eu não fico com inveja porque o Neymar está fazendo gol, porque eu não fui chamado para fazer gol. Eu não fico com ciúme porque o Neymar está ganhando 10 milhões, eu só ganho 1 milhão porque ele é atacante, eu sou treinador. Quando você sabe quem você é, você não se fere com o que os outros estão fazendo. E eu descobri que quando Deus me deu um propósito de vida, eu não sabia muito, eu sabia pouco. Eu peguei o pouco que eu tinha e comecei a usar. Porque tem muito poder no... E o pouco desencadeia um grande... Repete comigo, o pouco desencadeia um grande processo. Eu não tinha muito conhecimento, eu não tinha muita coisa, mas o pouco que eu sabia era muito para quem não sabia nada. O pouco que você tem é muito para quem não tem nada. O pouco que você sabe é muito para quem não sabe nada. Ah, eu não sei fazer nada, sabe ler e escrever? Então já pode ser professor de alfabetização, hein? Parabéns, sabe fazer muito. Porque tem muita gente no Brasil que não lê e escreve. As pessoas têm a mania, claro, a comparação, por causa das redes sociais, trouxe isso, pastor Ibe, essa doença da comparação, que faz a gente querer tudo grande e rápido. Fulano já está com 1000 membros, meu Deus, eu só estou com 100, que terrível. E quem disse que Deus não te chamou para ter 100 só? Graças a Deus! Graças a Jesus! O meu pai nunca passou de 100 pessoas como igreja. Meu pai foi pastor a vida toda. Sabe qual foi o máximo da igreja dele, pastor Ibe? 100. E quando ia 102, ele contava vantagem assim, ficava uma semana. Tivemos 102 no culto, hein? Sabe por que eu estou dando graças a Deus? Porque se meu pai tivesse crescido um pouco mais, eu seria pastor auxiliar dele, meu irmão Marcos Brunet, que está incendiando as nações aí com louvor, estaria como louvor na igreja, a gente não estaria fazendo o que a gente está fazendo hoje. Por causa de um salário, de uma palavra de honra, fica com o papai, para honrar o papai, e não sei o que, a gente estaria lá. Então, como ele não cresceu muito, ele deu base para a gente crescer. Então, você nunca sabe o que Deus quer de você em relação a tamanho. Deus pode te dar uma igreja de 1 milhão de pessoas, pode dar uma igreja de 50 pessoas. Dessas 50 pessoas pode ser um Billy Graham da vida. Deus não te compara por tamanhos. Quem se compara por tamanhos é você quando fica olhando o Instagram dos outros. Fulana tá magra. E mulher foca muito... Senti que Deus começou a falar agora. Pronto. O Espírito Santo desceu, é impressionante. Água com... Era suco de uva, fiquem tranquilos. Escute isso. A mulher se compara muito na estética e o homem se compara muito no status. Você sai para jantar com casais de amigos, acabou o jantar, entrou no carro com seu cônjuge, o homem fala assim, rapaz, o cara é diretor de tal empresa, hein? Pô, tu viu o carro dele? É status. A mulher fala, como é que ela conseguiu aquela pele, gente? Ela devia estar de cinta, porque não é possível ter aquela cintura. A mulher vai na comparação estética e o homem vai na comparação do status.
Rapaz, o cara tem dinheiro, hein? Caramba, ele tem não sei o quê. O homem vai no status, na comparação por status, a mulher vai na comparação por estética. E as redes sociais, elas potencializaram isso. Então você começou a desejar coisas que Deus nunca planejou te dar. E eu quero também ser um grande pregador. E eu também quero ter uma igreja desse tamanho. Peraí, Deus tem isso para você? Porque eu sei o que Deus me deu, eu não abro igreja, eu não faço outras coisas que não estão conectados a treinar pessoas. Porque eu fui chamado para isso. E o pouco que eu tinha, eu peguei e comecei a usar. Eu sei um pouco de educação financeira, porque eu quebrei, superei essa quebra, paguei uma dívida milionária em 9 meses, Deus me deu esse conhecimento, fiz faculdade no assunto, agora eu vou começar a ensinar com um pouco que eu sei. Daí surgiu o Instituto Destiny, que hoje é um instituto que treina líderes em vários países, principalmente no Brasil. Aí eu percebi que quando eu pregava, as pessoas escutavam. Eu falei, eu preciso começar um ministério. Senhor, como eu vou começar um ministério se abrir igreja não é o meu caminho, não é o meu propósito, não é meu chamado? Ele falou, abre um ministério de treinamento. Pronto, eu quero ter um lugar onde dá destino para as pessoas. Deus me deu Casa de Destino. Que não é um lugar físico, apesar de termos escritórios tanto na Flórida quanto aqui em São Paulo, mas a gente reúne no estádio, como você viu, 6.000 pastores e líderes e dá destino àqueles ministérios. Hoje são centenas e centenas de pastores que escrevem para a gente, que mandam testemunho e falam, eu comecei a igreja do zero naquele dia, naquela conferência, eu entendi. A gente fala muito sobre o poder da comunicação, de como você atualizar a entrega do Evangelho. Então a gente começou a ver os resultados, mas por quê? Eu comecei a usar o pouco que eu tinha e desencadeou um grande... Sabe quando é que eu pensei, vou fazer tal coisa e vou ganhar um dinheiro? Nunca. Sabe quando eu pensei que ia fazer alguma coisa e ia ter 1 milhão de pessoas no Instagram? Esses dias uma agência dos Estados Unidos me mandou um report, um relatório de que nas redes sociais eu estou entre os 100 pastores mais influentes do mundo. Eu falei, mas não tem nem igreja, gente. Eu nunca esperei, eu nunca quis isso. O que eu sabia, o que eu queria era pegar o pouco que eu tinha e passar para os outros. E aí quando você começa a querer desejar o muito, sem ter passado pelo pouco, você tem um problema muito grande. Quando você começa a querer ser grande, sem ter sido pequeno, você tem um problema muito sério, porque é o processo de crescimento que te amadurece. A Bíblia cita a história de 2 Adão. O primeiro e o último. Quem é o primeiro Adão? O Adão. O Adão de Eva, é o primeiro Adão. Quem é o último Adão? Quem é o último Adão? Está na Bíblia. Então tinha 2. O Adão de Eva e Jesus. O Adão de Eva nasceu pronto. Nasceu grande. Deus fez uma estátua de barro, soprou, já nasceu grande. Na primeira tentação, não foi na segunda, na primeira tentação, caiu. O último Adão nasceu pequenininho, 9 meses na barriga. Veio o bebê, processo de infância, adolescência, as dificuldades, vence tentação, vence aquilo, vence problema, vence o que? Obedece pai e mãe, apesar de ser Deus, e faz não sei o que. Quando vem 40 dias de tentação no deserto, ele não caiu em nenhuma, porque o que começa pequeno permanece até o final. Tem muito poder no pouco, tem muito poder no que é pequeno. Você que está se comparando com gente que está grande, porque está em fase diferente. É uma injustiça comparar as pessoas pelas fases que elas estão. Tem um evento de transformação que eu faço chamado Transformation Day, que eu uso a metáfora da lagarta, do casulo e da borboleta. Eu falo o seguinte, a lagarta e a borboleta são a mesma pessoa, em fases diferentes. Então não tem como a lagartinha olhar para a borboleta e falar, ela aí voando e eu aqui sendo pisado pelos outros. Porque o que separa o voo da borboleta do rastejamento da lagarta é o processo do casulo. E ninguém quer passar pelo casulo. Escuro, solitário, sozinho, apertado. Mas é o casulo
que faz as asas crescerem para a borboleta voar. Então você precisa entender que pode estar pequeno hoje, mas é um processo que você está entrando para poder desfrutar do que é grande. Para poder se tornar alguém relevante, alguém que transforma a vida das pessoas. E o processo de amadurecimento, que é esse processo do casulo, das dificuldades da vida, inclusive te revela se é para você realmente crescer nisso ou não. Porque se todo mundo nasceu para ser grande, eu não teria uma equipe. Eu tenho gente aqui da minha equipe que está lá nos livros, outro que dirigiu para mim, um que está aqui com a minha mala, o outro que... Imagina você fala assim, eu vou ser grande. Eu vou pregar para 10 mil pessoas, eu estou frito, eu vou perder o meu melhor cara. Tem gente que Deus chamou para ser um Josué do lado de Moisés. Quando Moisés morreu, o Espírito do Senhor se apossou de Josué. Não estava em Josué antes de Moisés morrer. Mas quando o Josué da vida olha para Moisés e fala, eu posso fazer melhor, o Espírito do Senhor nunca entra nele. E o que te faz vencer no ministério não é faculdade, não é preparação, não é assistir palestra, não é 20 vezes livros disso, daquilo. É o Espírito do Senhor dentro de você, não tem outra coisa. Todo o resto é complemento, tem que ter o resto, tá? Faça faculdade, leia muitos livros, se prepare, vem palestra, vem treinamento, faz tudo. Mas sem o Espírito do Senhor, Josué não tomaria Jericó. Agora, um pouco de preguiça, um pouco de cruzar os braços, um pouco de dormir um pouquinho, como nós lemos em Provérbios 6, desencadeia um grande processo de preguiça. Um pouco de ver o que não deve, uma pornografia, não sei o que, pode desencadear um grande processo de estupro, pedofilia, qualquer outra coisa desse tipo. Um pouco de mentira te transforma num grande... Ou você acha que se você mentir só um pouquinho para alguém, a pessoa fala, não, foi só um pouquinho que ele mentiu. Vai falar assim, fulano é mentiroso, hein? Não fala com ele, não. Ou você acha que se contar só um pouquinho da história que o fulano te comentou em particular para os outros, ele vai falar, mas foi só um pouquinho que ele contou. Fala, não, ele é fofoqueiro, não conta nada para ele, porque um pouco desencadeia um grande... Só que até aqui a gente está falando de coisas negativas, mas a matemática é a mesma. Se um pouco de cruzar os braços te faz um grande preguiçoso, e um pouco de oração? A gente não valoriza o pouco. E um pouco de amor. Pastor, mas eu fui muito odiado na vida. Tá bom, mas eu não estou pedindo você amar todo mundo agora, não. Um pouco só. Porque um pouco desencadeia grandes... Eu não sei orar tanto. Um pouco. 2 minutos você consegue? Um pouco de oração desencadeia um grande processo de avivamento. Todo avivamento que você lê começou com Começou com pouco. Porque o pouco desencadeia grandes processos. Quem aqui não gosta de ler? Não gosta, pastor, não consigo ler, eu tenho dificuldade para ler livros. Levanta a mão. Eu quero te desafiar. Começa lendo um pouco, 1 página. Você pode fazer o esforço de ler 1 página? Um pouco desencadeia um grande processo. Pastor, não sei ler a Bíblia, não entendo, não tenho paciência. Você pode ler 1 versículo por dia, porque um pouco desencadeia um grande processo. Ou você acha que um mestre na Bíblia nasceu lendo o Gênesis todo de uma vez? Tudo que é pequeno vai crescer. Agora, o que é grande não pode diminuir. Então, para que você quer começar grande? Eu li esses dias, pela 3ª vez, a autobiografia de Martin Luther King. Martin Luther King é mais de 700 páginas. Ele mesmo escreveu, é a autobiografia. Ele diz o seguinte, tenho 27 anos e estou com um problema. Cheguei no auge onde um homem da minha cor pode chegar. Na época de segregação racial, negro. Qual era o problema? Ele começa a contar. Não tenho mais para onde ir, agora eu só posso descer, não tenho mais para onde crescer, e só tenho 27 anos. As pessoas estão sempre esperando agora uma nova novidade, um novo projeto, um novo coelho da cartola, eu não tenho mais para dar, eu fiz tudo que tinha que fazer. Ele falou isso com 27, com 39 ele levou um tiro e morreu. Porque quando acaba o teu propósito, acaba o teu tempo de vida. Toda a revolução que Martin Luther King fez nos Estados Unidos, para quem não sabe, era um pastor batista, o único homem que tem feriado na América. Feriado para ele. Lá na América comemora morte,
nascimento, dia do discurso do I Have a Dream, dia de não sei o quê, o dia que ele foi pela primeira vez no McDonald's, todo dia comemora alguma coisa do Martin Luther King. De tão importante que ele foi. Mas sabe como é que começou essa grande revolução? Quando Rosa Parks, uma senhora negra, foi expulsa de um ônibus porque não queria dar lugar para o branco, esse assunto chegou no ouvido do Martin Luther King e ele falou assim, vamos montar uma associação para defender os negros. Uma coisa pequena, uma associação dentro de uma igreja, virou a maior revolução de igualdade social dos Estados Unidos. O pouco deslancha o muito. O pouquinho que você tem dá início a uma grande revolução. Só tem um, mas um é o princípio de algo gigantesco. Toda multidão começa com um, todo dinheiro milionário começou com R$1, com $1. Você precisa entender que existe muito poder no pouco que você tem. Se você, como líder, continuar querendo ser grande só porque está se comparando com alguém, eu te garanto, nunca vai ser. Vai sofrer emocionalmente, vai ficar com insônia, vai ficar com depressão, vai ter ansiedade, ataque de pânico, porque você nunca vai ser o que outra pessoa é, porque Deus fez ele daquele jeito e você de outro. Não dá para se comparar. Não dá! Você tem outro chamado, outro propósito, outra impressão digital, você é totalmente diferente, você teve uma criação diferente, pais diferentes, experiências com Deus diferentes, conhecimento diferente, formação acadêmica diferente, não dá para ser igual. Agora, o pouco que Deus te deu pode virar uma revolução no Brasil. O pouco que Ele confiou em você pode virar uma revolução nas nações da terra. Pastor, eu estou dirigindo uma célula, só tem 3 pessoas, glória a Deus. Já começou. Pior que quem nem começou ainda, nem pouco ele tem nada. Pior do que não ter pouco é não ter nada. Você tem pouco? Dá glória a Deus, que já começou então um processo. O grande processo começou a ser desencadeado. E talvez hoje você tenha que fazer uma lista de tudo que você faz negativo, que é pouquinho. Mas você sabe que pode desencadear um grande processo. Está na hora de cortar hoje. É pouco. Corta. Porque pode desencadear um grande processo negativo. E tudo que você precisa botar no outro lado da lista e falar assim, é pouco, mas eu não faço ainda e é positivo. Eu vou orar um pouco. Eu vou ler a Bíblia um pouco. Eu vou amar um pouco. Eu vou apertar a mão um pouco. Uma coisa engraçada é que quando Deus começou a me mostrar no Brasil, muita gente começou a falar para mim assim, Tiago, você é muito antipático, você tem que melhorar isso. E eu nunca me vi como uma pessoa antipática, mas as pessoas muita gente começou a falar, eu falei, pô, eu devo ser. Eu falei para minha esposa, você acha que eu sou antipático? Eu falei, Tiago, é porque você não ri muito, né? As pessoas tomam a impressão de que você é antipático, você tem que rir. Rapaz, pensa numa dificuldade, eu comecei a me treinar de chegar no lugar e falar... Eu falei, Jesus, o que eu estou fazendo? Só que, praticando um pouquinho de sorriso, eu me tornei uma pessoa mais agradável. Desencadeou um processo, desencadeou uma habilidade. E aí, querido, como é que você está? Bom dia, pessoal. Eu não era assim. Mas um pouco que eu comecei a fazer, desencadeou um grande processo. Quem aqui acha que está acima do peso? Levanta a mão e fala, eu tenho certeza, pastor. Não vou dar nomes hoje. Ninguém sabe que esse paletó aqui é 3 vezes maior do que o meu número. Por isso está fechando. E aí, esse dia eu estava me olhando no espelho e falei assim, Jesus, eu estou horrível. Vou procurar ajuda. E liguei para uma consultoria que tem lá perto da minha casa de acompanhamento de exercício físico, de dieta. Falei, vocês podem me atender? É urgente. Situação crítica, meu senhor. E quando eu cheguei lá no consultório, o doutor me olhou e falou, rapaz, é sério mesmo. E eu falei assim, qual é a dieta? Ele falou, não tem dieta ainda. Eu falei, não. Faz a lista das 10 coisas que você mais gosta de comer. Rapaz, eu abri um sorriso nesse, eu fui simpático. Pizza, hambúrguer com muito queijo. Salada engorda, eu não como muito, mas... Eu fui fazendo a lista. E estrogonofe, e não sei o quê. E blá, blá, blá. Ele falou, Falei, vai cortar o que da dieta? Ele, nada. Falei, nada? Não, você pode continuar comendo tudo. Só que a partir de agora você vai comer tudo, mas vai comer pouco. Ele falou assim, pode continuar comendo esse bife aqui, só que você vai comer 300 gramas. 300 gramas é muito? Nem sei. 100 gramas, sei lá.
Estou chutando aqui. A irmã fez assim, meu Deus, me dá o telefone desse homem que eu preciso lá. Glória a Deus, 80 gramas, pronto. Você pode continuar comendo, só que você vai comer menos. Você gosta de Coca-Cola? Eu falei, gente, eu tenho um problema com isso. Às vezes eu estou deitado já para dormir e falo para a Genevieve, deixa eu só pegar ali minha mamadeira. Ela fala, Tiago, vai tomar Coca-Cola de novo? Mas agora, Coca-Cola eu parei, graças a Deus. E aí, ele falou, você pode continuar comendo tudo isso, só que agora você vai comer pouco. Gente, você acredita que eu comecei a perder uns quilinhos? Ainda não chegou a falar, ele vai passar dieta depois. Ele falou, você vai ficar 1 mês e meio comendo pouco. Senão eu vou te passar dieta, e aí você vai achar ruim, achar que não come nada, e vai comer mais do que comia antes. Então, continua comendo o que você come. Pouco. Tem muito poder no pouco. O pouco te engorda e te emagrece. Começa a comer um pouco de sorvete todo dia com paçoca, creme de leite e leite condensado. Só um pouco. Meu Deus, eu tenho vontade. Tem aí, irmão. Sorvete. Glória a Deus. Sorvete de creme é um pouquinho de paçoca e leite condensado. E estou brincando, eu parei com isso também. Glória a Deus. Escuta. O mesmo pouco pode te engordar e pode te emagrecer. Você precisa decidir para onde você está direcionando o pouco que você tem, porque é para onde você está direcionando o pouco que vai definir para onde você vai crescer, se é para o mal ou para o bem. Se é para um avivamento, porque está orando pouco e vai começar a orar muito por causa do desencadeamento do processo, ou se é para uma maldade terrível, porque está vendo coisa que não era para ver, fazendo coisa que não era para fazer, fofocando o nome dos outros. Querido, se você fala de alguém, pare de falar. Uma das coisas que Deus me amadureceu muito rápido, desde cedo, é nunca contar nada de ninguém. Várias pessoas já me contaram coisas assim terríveis, tragédias. Morre comigo. Às vezes nem com a minha esposa eu falo, mais para não escandalizá-la do que por confiança, né? Porque por confiança é 100%, mas às vezes para ela não descobrir o quanto o mundo é terrível. Você guarda as informações. E uma vez, uma pessoa que tinha me contado muitos segredos terríveis. A gente teve um desentendimento, na verdade, ela teve comigo, eu nunca tive com ela, e ela parou de falar comigo. Ela parou de falar comigo e começou a falar mal de mim. Ela começou a falar mal de mim e virou inimigo mortal. Para ele só servia morto. Um dia a gente se esbarrou no aeroporto. E eu fui lá cumprimentar, porque eu não tinha problema com ele tem comigo. Falei, Pai do Senhor, varão. Eu chamo logo de varão para intimidar. Obrigado, irmão. Devo estar suando bastante você está trazendo. Falei, Pai do Senhor, querido. Ele, opa, como é que você está? Tudo bem. Falei, tá bom. Fica na paz. Aí ele falou, peraí, antes de ir embora, deixa eu falar um negócio contigo. Eu só espero que você não esteja contando meus segredos por aí. Falei, querido, deixa eu te explicar uma coisa. O que acabou foi a nossa amizade, não o meu caráter. Eu não vou mudar porque você mudou comigo. Eu continuo sendo quem Deus me chamou para ser. Eu não falo de ninguém. Eu não espalho fofoca. Eu não minto. Eu não conto historinha. Então não é porque você está falando mal de mim que eu vou falar mal de você, porque eu não sou assim, cada um dá aquilo que tem. Então não comece nem um pouquinho a falar mal de alguém, a desobedecer um pouquinho o pastor. O pastor fez a convocação, mas eu não vou não. Já trabalho muito. Começa com um pouquinho os grandes processos negativos da vida. Assim como começa com um pouquinho as grandes coisas que Deus vai fazer na sua vida. No seu ministério, naquilo que você está empreendendo para Deus. Por isso, nessa manhã eu quero encerrar te dizendo o seguinte. Pega o pouco que você tem. Pastor, eu só sei provérbios, começa a ensinar provérbios. Pastor, eu não falo direito, eu sou gago, ensina por libras, dá um jeito.
Às vezes Deus te coloca uma dificuldade, uma limitação, que é justamente para você não fazer isso, para você procurar outra forma que você jamais procuraria se não tivesse essa limitação. Da mesma forma que eu jamais faria o que eu estava fazendo hoje se meu pai tivesse crescido como pastor, porque eu estaria lá confortável. O que me botou no altar não foi porque Deus apareceu, que a gente sempre conta, pastor, adora contar a história, Deus apareceu para mim, Gabriel veio e me entregou uma carta de ouro, e a carta dizia, suba no altar. Então, comigo não foi assim não, não tinha nada para fazer, eu estava quebrado, arrebentado, as dificuldades, os problemas da vida, e o que meu pai me ensinou durante a infância de bom, me colocou no altar. Então, desculpa não te contar uma história bonita, porque às vezes você está passando maior dificuldade, você acha que vai aparecer um anjo para você. O que me botou no altar foi não ter outra opção a não ser pregar. E com pouco que eu tinha, desencadeou um grande processo. O pouco que eu tinha. Quando eu comecei, tinha uma pessoa que me acompanhava. Hoje são dezenas de colaboradores no nosso instituto, no nosso ministério. Ontem a gente fez uma reunião, nossos colaboradores, linda. Mas eu comecei com um, e com esse um eu dava tudo que eu tinha, eu ensinava e levava para almoçar, vamos falar mais um pouco, reunião. Eu ligava para ele e falava assim, reunião geral. Era eu e ele, reunião geral. Todo o ministério reunido. Eu quero todo mundo! Segunda-feira, 17 horas, eu e ele reunidos. Vamos, reunião. Porque a grande equipe que Deus me deu hoje começou com... Da mesma forma que um mosquito traz uma grande perturbação, uma pessoa pode dar um grande destino para a sua vida. Eu quero declarar e profetizar que você não veio aqui para mais uma conferência. Você veio aqui para pegar o pouco que você tem e transformar num grande processo de crescimento, avivamento, de mudança do país, de educação da tua família, da tua descendência. É um grande processo que está se iniciando com o pouco que Ele te deu aí. E agora eu vou te falar uma coisa para encerrar. É a segunda vez que eu falo que vou encerrar. Mas eu tenho um pouquinho de tempo ainda. Pastor, enquanto não acaba o tempo, não termina. Impressionante. Pode ter mais nada para falar. Vou usar esses 8 minutos para a honra e glória do Senhor. Escuta. É assim mesmo, né? Porque a gente tem que dar uma espiritualizada para valer, né, o negócio. Eu lembro, isso aqui é muito forte. Eu lembro que meu pai começou uma igreja no terraço da nossa casa. E a gente era adolescentezinho, 12, 13 anos, e para a gente era vergonha na época. Porque a gente vinha da escola com os amigos da escola, e era ensaio, era não sei o quê. Então o que é isso aí? A gente tinha vergonha de falar que a nossa casa era uma igreja. A igreja era no terraço e a gente morava embaixo. Adolescentezinho, né? A gente não tem muita certeza das coisas e fica com essas coisas. E a gente foi crescendo com aquilo e tal. E eu lembro um culto de quarta-feira que ia 15, 16 pessoas. Que, aliás, depois, é bom você saber disso, eu fui ordenado pastor com 25 anos de idade, com 26 anos, e eu dirigi por 2 anos uma igreja numa garagem que tinha de 7 a 12 membros no máximo. Por 2 anos eu pastorei ali. Foi ali que eu apresentei minha filha, a Júlia, quando nasceu. Então, há 10 anos atrás. Os sermões que eu prego hoje, que estão no Brasil todo, Deus me deu ali com 7 pessoas. Aí, o pouco que você tem é uma incubadora para grandes coisas. Mas é só um detalhe, a história é que era uma quarta-feira, a gente subiu, tinha 12 pessoas, 15 na igreja, meu pai botava um contrabaixo na minha mão, violão na mão do meu irmão Marquinhos, meu irmão Daniel ficava no retroprojetor, na época tinha retroprojetor, 10 pessoas espalhadas, meu pai pregava e minha mãe tirava oferta, essa era a igreja. E não é brincadeira, era exatamente assim. E aí meu pai, ele sempre fazia isso, mas eu lembro que nessa quarta-feira foi muito forte, ele parou de pregar, a gente estava nos instrumentos, eu e meu irmão, o Marcos falou assim, olha, desse altar aqui, vai sair palavra de instrução para as nações. Desse altar vão sair músicas que vão tocar em vários idiomas, em várias nações. E começou a profetizar sobre a gente. Ele sempre fazia isso, mas nesse dia foi muito especial. Tinha só 12, 15 pessoas, era muito pouco. Há uns anos atrás, meu irmão me ligou e falou assim, Tiago, tem como você me encontrar em Nova York? Porque eu vou fazer uma série de eventos na América Central e eu quero muito que você vá comigo.
Eu peguei um avião, fui para Nova York, encontrei meu irmão Marcos. Deus estava levantando ele de uma forma muito grande nessa época. E muitas músicas que a gente canta aqui no Brasil, ele não canta em português, ele só canta em espanhol, mas muitas músicas que vocês cantam nas igrejas é dele, você não sabe. E encontrei ele, e o primeiro lugar que a gente foi para Costa Rica. E eu lembro que buscaram a gente no aeroporto, quando a gente desceu do avião, buscaram a gente no aeroporto e fizeram a imigração ali, porque não tinha como ele passar pelo trâmite normal, porque tinha muita gente no aeroporto esperando ele. E tiraram a gente da pista do avião, botaram dentro do carro, carimbaram os passaportes, mandaram a gente. Quando a gente foi direto para o estádio, que a gente chegou em cima do evento, tinha 70 mil pessoas do lado de dentro, 30 mil pessoas do lado de fora. Ele subiu, eu fiquei atrás com ele assim, ele pegou o violão e deu uma nota, um Lá maior. Quando ele deu um Lá maior, todo o estádio começou a cantar. Quero conocerte, que é uma das músicas dele. Al que está sentado en el trono. E todo mundo começou a cantar. E ele não chegou a cantar. As pessoas começaram a cantar. Ele botou o violão e começou a chorar. Como ele não é emotivo, eu falei, está passando mal. Fui lá, abracei ele no meio do palco. Falei, cara, você está passando mal? Ele, não, cara. Eu estou lembrando que quando a gente tinha 12 pessoas, meu pai falava que as nações iam cantar as músicas que saíram daquele altar. Eu estou lembrando que quando a gente não tinha nada, meu pai falava que você ia pregar nas nações. Um pouco desencadeou um grande processo. Que Deus te abençoe. Que Deus encadeie um grande processo na tua vida. Que você faça parte do avivamento que está vindo sobre o Brasil. Que você faça parte da nova fase da igreja do Brasil. Que você faça parte dessa mudança e dessa transformação. Eu desejo a paz e a prosperidade do céu sobre a tua vida, a tua família e o teu ministério. Que Deus te abençoe.